Eu estava aqui pensando o que eu poderia fazer para ser mais produtivo e acabei aprendendo algumas coisas sobre o assunto, coisas essas que acredito que podem fazer total diferença para você que quer ser mais produtivo de verdade. Até mesmo você que ainda não entende muito sobre o assunto, eu vou te mostrar o caminho para você começar a ser mais produtivo. Você já parou para se perguntar o que é produtividade? Provavelmente quando a gente escuta essa palavra produtividade, a gente imagina alguém que faz muito, né? Alguém que trabalha muito. Mas você também já escutou por aí que produtividade seria fazer mais com menos? Ou até focar naquilo que realmente importa? Eu penso o seguinte, produtividade te leva a produzir mais. Isso é um fato. Mas esse resultado, ele não é produtividade, mas sim o processo que você tem para conseguir aquele resultado. É melhorar esse processo para alcançar mais resultados. Então, só de exemplo, vamos dizer que eu tenho uma empresa que produz caderno. Eu não sei como funciona a real produção, vai servir apenas como um exemplo. Mas vamos dizer que eu demoro em média 5 horas para produzir um caderno. Então eu vou lá, consigo gerenciar melhor o meu tempo, fazer as coisas um pouco mais rápidos. E agora com essas mesmas 5 horas, eu consigo agora produzir 2 cadernos. Ou, vamos dizer o seguinte, que eu delego algumas tarefas para outras pessoas, para outra pessoa me ajudar. Eu aprendo algo novo, eu desenvolvo novas competências. E agora com essas mesmas 5 horas, agora eu consigo produzir 10 cadernos. Isso é o que é a produtividade. Eu não estou trabalhando mais, porém sim trabalhando com mais eficiência, melhor, com mais inteligência. Produtividade não é o que você produz, é a forma como você usa o seu tempo e recursos para produzir. Quanto melhor for este processo, mais produtivo você é. Eu escrevi aqui também alguns benefícios da produtividade, benefícios que eu encontrei aí pela internet e que fizeram sentido para mim. O primeiro ponto é que você consegue alcançar mais resultados com menos esforço. Você consegue chegar mais rápido aos seus objetivos. Ela reduz a ansiedade e aquela sensação de tô sempre devendo algo. Ela aumenta as chances de você crescer, tanto na vida quanto no trabalho. Te dá clareza sobre o que realmente importa. E para a gente começar a ser mais produtivos, eu dividi aqui em 3 etapas. A primeira é o autoconhecimento. E aqui eu já vou te passar a essência de todo o conteúdo que você vê aí pela internet, que fala sobre produtividade. Ela se baseia nisso, que para você ser mais produtivo, você precisa focar naquilo que realmente importa, naquilo que tem mais impacto, e você precisa evitar e reduzir ao máximo tudo aquilo que não importa naquele momento, tudo que te atrapalha, distrações, qualquer tipo de resistência que te impeça de fazer aquilo que você precisa fazer. Então, aí na sua cabeça já pode vir algumas ideias. Eu passo tempo demais na tela do celular. Ou eu procrastino, eu me saboto, demoro para começar a fazer as coisas que eu preciso fazer. Então agora a sua missão é buscar melhorar cada um destes pontos, aprender a lidar de uma forma melhor. E outra coisa, né? Fique ciente de que todas as técnicas ou ideias que eu for passar aqui, você terá que levar para a sua vida, para a sua realidade. Ou seja, é você testar e ver o que funciona ou o que não funciona. Porque cada pessoa é diferente e aquilo que pode funcionar para mim pode não funcionar para você e vice-versa. Então aqui nós entramos de você questionar sobre a sua própria vida. Então, qual área da minha vida eu quero melhorar atualmente? É o seu trabalho? É os seus estudos? E após você definir isso, você precisa se questionar sobre aquilo que realmente importa. O que realmente importa no seu trabalho? O que realmente importa nos seus estudos? E aqui eu não sei de vocês, mas eu tenho uma certa dificuldade para definir essa parte, por conta que a gente quer dar prioridade para tudo, né? A gente quer ser bom em tudo, acha que tudo é importante. Mas na verdade tem partes que são mais importantes do que outras. E como a gente faz para saber o que realmente importa? Algumas pessoas podem ter mais facilidade nesse ponto, mas
se você tem tanta dificuldade assim quanto eu, existem algumas perguntas que a gente pode se fazer que irá ajudar a ter mais clareza. Então, se eu pudesse fazer uma única coisa hoje, o que teria maior impacto? Essa tarefa, ela gera resultado real ou só me faz parecer ocupado? Estou evitando algo importante só porque é desconfortável? Essas perguntas, elas podem te ajudar a trazer mais clareza, né? E você saber o que realmente importa. E claro, né? Você precisa trazer para a sua vida, se questionar sobre a sua própria realidade. Cultive o hábito de se perguntar o que eu posso fazer que vai melhorar a minha produtividade. Você precisa se perguntar frequentemente o que vai te ajudar na sua produtividade. Às vezes é desenvolver uma habilidade nova, às vezes é você aprender a gerenciar melhor o seu tempo. Às vezes você pode ter uma ideia única que só você vai saber porque se trata da sua realidade. Então busque olhar para a sua realidade, né? E questionar o que você pode começar a mudar que vai melhorar na sua produtividade. A partir disso, nós partimos para o planejamento. E aqui não precisa ser chato, porém apenas funcional. Eu sei que tem gente que não gosta muito de planejamento, mas eu estou falando de coisas simples. Às vezes anotar uma lista de tarefas sobre o que você vai começar a fazer diferente. Planejar o que você vai começar a mudar na sua rotina. O que pode fazer melhor, diferente. Só de você olhar nesse primeiro ponto aqui, né, se questionar sobre o autoconhecimento, já vai te gerar algumas ideias do que você pode mudar, aprender. E mais pra frente eu vou passar algumas técnicas que você pode usar, né? Você precisa também colocar esse planejamento em algum lugar. Então, por isso que é importante a gente falar sobre agenda. Que, de novo, não precisa ser chato, apenas funcional. Ela te ajuda a você se organizar, a lembrar dos compromissos, a separar quando e durante quanto tempo você vai se dedicar a uma tarefa. Então comece com o básico, para você organizar o seu planejamento, definir blocos de tempos para cada tarefa, ver aonde você vai melhorar, fazer diferente. E por fim, isso aqui já é uma técnica de produtividade. Você precisa analisar a sua performance. E aqui eu já começo com uma pergunta para você. Como você pode melhorar algo em você, sendo que você não sabe o que é preciso melhorar? O que eu quero dizer com isso? Que não tem como você melhorar algo em você, sendo que você mesmo não sabe o que está te travando. E a real é que tem muita coisa que a gente precisa melhorar. Porém a gente vive no automático, no dia a dia, e a gente acha que sabe o que está nos travando, mas se baseia apenas em suposições. Então você precisa ter dados sobre você mesmo, para você analisar e ver onde pode melhorar. E pode ser coisa simples, escrever no final do dia as coisas que deram certo, as coisas que não deram tão certo, encontrar algum medidor de progresso, usar a sua criatividade. E eu mesmo sou a prova disso. Todo dia no final dele eu anoto o que rolou de bom, o que me travou. E quando chega no sábado, eu faço uma análise de tudo que ocorreu na semana, né? Se eu não tivesse escrito, eu não iria me lembrar nem de metade. Essas anotações, elas viram tipo um espelho que me mostram a verdade do que realmente está acontecendo e onde eu preciso melhorar de verdade. Então vamos agora partir para algumas técnicas de produtividade. A primeira delas é a Pomodoro, que ela consiste em você focar numa tarefa durante 25 minutos e fazer pausa de 5 minutos. Aí depois de 4 ciclos, fazer uma pausa maior. E você pode até pensar que se você passar 4 horas direto, focado, você vai estar sendo produtivo. Mas o cérebro, ele não funciona desse jeito. Ele se cansa. E se você continuar nessas 4 horas, né, tem uma certa tendência para você se frustrar e perder o rendimento durante o resto do dia. Então, com essas pequenas pausas, ajuda o cérebro a descansar, voltar e continuar. Então tem pessoas que fazem um ciclo de 25 por 5 minutos, outras que fazem 50 minutos focado
com 10 minutos de pausa, outras 40 minutos focado, com 10 minutos de pausa. E depois de 4 ciclos, você tem que fazer uma pausa maior. Inclusive tem até um aplicativo eu uso um aplicativo da Play Store que se chama Pomodoro mesmo. Você pode ir lá pesquisar e vai encontrar lá. E eu sei que isso aqui, né, não é para todo mundo, porque às vezes você vai ter um trabalho que não te permite fazer essas pausas. Mas se você fizer, se você puder, faz, porque vai te ajudar muito. Eu já tentei ficar horas estudando, focado, e no final o que acontecia é que eu terminava o final do dia extremamente cansado, frustrado e nem aprendia muito. Parece que o que vale mais nos estudos é a qualidade e não a quantidade. O mais difícil primeiro. No começo do seu dia você tem mais energia, então faça as tarefas mais difíceis, aquelas que te desafiam e que te tiram da zona de conforto. E o mais louco para mim é que até mesmo no começo da semana, é interessante que você priorize essas tarefas no começo da semana. Eu não sei quanto a vocês, mas eu na segunda-feira, terça, eu tenho muita energia. Aí quando vai chegando na sexta-feira eu já vou ficando mais cansado, já quero sair da rotina, fazer algo diferente. Então o ideal, de novo, que você deixe essas tarefas para o começo da semana. Só que tem um porém, né? Cada pessoa ela funciona diferente. Eu disse que para mim aqui na segunda-feira eu começo com muita energia. Porém vai ter gente que vai funcionar diferente de mim. E aqui é que a gente entra no ponto seguinte, que é procure os melhores momentos para você. Os momentos que você está mais disposto, com mais energia. Então procure os momentos certos para você. Envolve você se observar durante o dia e perceber os momentos que se sente mais disposto. Procure uma rotina que funcione para você. Tem pessoas que são mais matutinas e vai ter seus picos de energia logo nas primeiras horas do dia. Outras talvez tenham mais energia à noite. Enfim, procure se observar e procure o que melhor funcione para você. A procrastinação e a autossabotagem são os seus piores inimigos. E aqui eu nem preciso dizer o porquê, né? Elas te fazem perder tempo, você não produz, você não sai do lugar. Então sobre este tema, né, a gente teria muito o que se falar. Mas a minha dica é que você apenas comece mesmo pequeno. Busque evitar o perfeccionismo. Apenas comece, mesmo sem vontade, mesmo que você não queira. E se a tarefa for grande demais, tente quebrá-la em pedaços menores. Fazer uma parte de cada vez. Você não precisa resolver tudo de uma vez. E esses são um dos grandes motivos que procrastinamos. Achamos que uma tarefa é difícil, é chata ou até inalcançável. Então é por conta disso que a gente precisa quebrar essa inércia através de pequenas ações, começando mesmo pequeno, depois expandindo. Cuide da sua vida, tenha bons hábitos, ajudam na sua performance e na sua produtividade. Bons hábitos na sua rotina sustentam a sua performance e que por consequência também vai ajudar na sua produtividade, pois eles provocam bem-estar, trazem sentido e propósito à sua vida. É você praticar alguma atividade física, ler, a leitura de livros, cuidar da mente, ter uma alimentação saudável. E aqui eu vou até um pouco mais além, que é dizer que você precisa ter momentos para recarregar suas energias. No seu período de folga, por exemplo, isso te ajuda a ter mais consistência, entusiasmo para continuar e sempre melhorar. Então seria praticar um hobby novo, ter bons relacionamentos, sair para algum lugar, jogar a conversa fora. São apenas exemplos, né? Você precisa buscar aquilo que recarregue as suas forças, aquilo que funciona para você. Ambiente e distrações. Deixe o seu ambiente o mais produtivo possível, apenas para você chegar e começar a fazer o que precisa ser feito. Lembra que no ponto número 2 eu disse para você fazer o mais difícil no começo do dia?
Isso é porque você tem mais energia no começo do dia. Só que agora a gente vai um pouco mais além, que é cuidar dessa energia e gastá-la somente naquilo que realmente importa, que seria cuidar do seu ambiente, seja um ambiente de trabalho ou de estudo. Você precisa deixar o local o mais propício possível para você só chegar e começar a executar. Então isso vale para vocês refletir sobre o que tem te atrapalhando naquele local, sobre o que você poderia organizar, o que tira o seu foco, a sua atenção. Às vezes trocar um objeto de lugar já ajuda. Tem gente que gosta de, no final do expediente ou do dia de estudo, deixar o local mais limpo e organizado possível, para quando chegar na manhã seguinte, apenas começar a fazer o que precisa ser feito, né? Que é trabalhar e estudar. E isso vale também para distrações. Você precisa evitar distrações. Então, se você fica muito tempo usando o celular, né? Tenta deixar ele no modo avião, ou então deixar em outro cômodo. Se tem muito barulho no local, tenta colocar os fones de ouvido, tenta usar algum abafador de som, não sei. Você precisa usar a sua criatividade aí. Se a sua dificuldade for mais interna, né? Ou seja, os problemas ficam rodando na sua cabeça e não te deixam focar no trabalho. Tente pela manhã separar alguns minutos antes de trabalhar ou estudar e escreva no caderno tudo o que tira a sua paz e diga para você mesmo: agora eu vou deixar estes problemas aqui no caderno e vou focar no meu trabalho. Depois eu volto e resolvo eles. Isso pode parecer meio bobo, mas ajuda o cérebro a organizar essas ideias e focar naquilo que é preciso focar agora. Então eu dei aqui somente alguns exemplos, mas busque evitar tudo que seja uma distração para você. Processo de melhorias constantes. Melhore 1% todos os dias do ano e assim você terá melhorado 365%. Isso seria 37 vezes melhor de quando você começou. Essa frase eu vi no livro Hábitos Atômicos do James Clear. E o que eu quero dizer com isso? Eu posso te mostrar inúmeras técnicas, reflexões, caminhos. Há sempre uma habilidade nova para você aprender, uma competência nova para você desenvolver, gerenciar melhor o seu tempo. Mas no final, ninguém vai conhecer melhor a sua vida do que você mesmo. A sua produtividade, ela não vai vir de você copiar um método de alguém. Ela vai vir de você olhar para a sua própria rotina, para o seu próprio comportamento e pensar: o que eu posso fazer hoje, só hoje, que vai melhorar mais a minha produtividade? Então é essa a ideia de você melhorar 1% todos os dias. Sempre há algo a mais para você aprender. Então procure melhorar a sua produtividade para a sua realidade, aquilo que funciona para você. Pense em como você pode ser melhor.